dos Médiuns, capítulo 23, da obsessão, continuação. Regra geral: quem quer que receba más comunicações espíritas, escritas ou verbais, está sob má influência. Essa influência se exerce sobre ele, quer escreva, quer não. Isto é, seja ou não seja médium, creia ou não creia. A escrita faculta um meio de ser apreciada a natureza dos espíritos que sobre ele atuam e de serem combatidos se forem maus, o que se consegue com mais êxito quando se chega a conhecer os motivos da ação que desenvolvem. Se bastante cego é ele para o não compreender, podem outros abrir-lhes os olhos. Em resumo, o perigo não está no espiritismo em si mesmo, pois que este pode, ao contrário, servir-nos de governo e preservar-nos do risco que corremos incessantemente à revelia nossa. O perigo está na orgulhosa propensão de certos médiuns para muito levianamente se julgarem instrumentos exclusivos de espíritos superiores, e nessa espécie de fascinação que lhes não permite compreender as tolices de que são intérpretes. Mesmo os que não são médiuns podem deixar-se apanhar. Façamos uma comparação. Um homem tem um inimigo secreto, a quem não conhece e que contra ele espalha subrepticiamente a calúnia e tudo o que a mais negra maldade pode inventar. O infeliz vê a sua fortuna perder-se, afastarem-se de seus amigos, perturbada a sua aventura íntima. Não podendo descobrir a mão que o fere, impossibilitado de se acha de defender-se e sucumbe. Mas um belo dia esse inimigo oculto lhe escreve e ele se trai, não obstante todos os ardis de que se vale. Eis descoberto o perseguidor do pobre homem, que desde então pode confundi-lo e se reabilitar. Tal o papel dos maus espíritos que o Espiritismo nos proporciona a possibilidade de conhecer e desmascarar. As causas da obsessão variam de acordo com o caráter do espírito. É às vezes uma vingança que este toma de um indivíduo, e é às vezes de quem guarda as queixas do tempo de outra existência. Muitas vezes também não há mais do que desejo de fazer o mal. O espírito, como sofre, entende de fazer com os outros que os outros sofram. Encontra uma espécie de gozo em os atormentar, em os vexar, em a impaciência que por isso a vítima demonstra mais o exacerba, porque esse é o objetivo que colima, ao passo que a paciência o leva a cansar-se. Com o irritar-se e mostrar-se despeitado, o perseguido faz exatamente o que quer seu perseguidor. Esses espíritos agem não raro por ódio e inveja do bem. Daí o lançarem suas vistas malfazejas sobre as pessoas mais honestas. Um deles se apegou, como tinha, a uma honrada família do nosso conhecimento, a qual, aliás, não teve a satisfação de enganar. Interrogado acerca do motivo, por que se agarrara a pessoas distintas, em vez de o fazer a homens maus como ele, respondeu: estes não me causam inveja. Outros são guiados por um sentimento de covardia, que os induz a se aproveitarem da fraqueza moral de certos indivíduos, que eles sabem incapazes de lhes resistirem. Um destes últimos, que subjugava um rapaz de inteligência muito apoucada, interrogado sobre os motivos dessa escolha, respondeu: tenho grandíssima necessidade de atormentar alguém. Uma pessoa criteriosa me repeliria. Ligo-me a um idiota que nenhuma força me opõe. Há espíritos obsessores sem maldade, que algumas coisas mesmo denotam de bom, mas denominados pelo orgulho do falso saber. Têm suas ideias, seus sistemas sobre as ciências, a economia social, a moral, a religião, a filosofia, e querem fazer que suas opiniões prevaleçam. Para esse efeito, procuram médiuns bastante crédulos para os aceitar de olhos fechados, e que eles fascinam, a fim de os impedir de discernir a verdadeiro do falso. São os mais perigosos, porque os sofismas nada lhes custam e podem tornar cridas as mais ridículas utopias. Como conhece o prestígio dos grandes nomes, não escrupulizam em se adornarem com um daqueles diante dos quais todos os se inclinam.
e não recuam sequer ante o sacrilégio de se dizerem Jesus, a Virgem Maria ou o Santo Venerado. Procuram deslumbrar por meio de uma linguagem empolada, mais pretensiosa do que profunda, eriçada de termos técnicos e recheada das retumbantes palavras caridade moral. Cuidadosamente, evitarão dar um mau conselho porque bem sabem que seriam repelidos. Daí vem que os que são por eles enganados os defendem dizendo: bem vedes que nada dizem de mal. A moral, porém, para estes espíritos é simples passaporte. É o que menos os preocupa. O que querem, acima de tudo, é impor suas ideias, por mais disparatadas que sejam. Os espíritos dados a sistemas são geralmente escrevinhadores, pelo que buscam os médiuns que escrevem com facilidade e dos quais tratam de fazer instrumentos dóceis e, sobretudo, entusiastas, fascinando-os. São quase sempre verbosos, muito prolixos, procurando compensar a qualidade pela quantidade. Comprazem-se em ditar aos seus intérpretes volumosos escritos indigestos e frequentemente pouco inteligíveis, que felizmente têm por antídoto a impossibilidade material de serem lidos pela massa. Os espíritos verdadeiramente superiores são sóbrios de palavra, dizem muita coisa em poucas frases. Segue-se que aquela fecundidade prodigiosa deve sempre ser suspeita. Nunca será demais toda a circunspecção quando se trate de publicar semelhantes escritos. As utopias e as excentricidades que neles por vezes abundam e chocam o bom senso produzem lamentável impressão nas pessoas ainda noviças na doutrina, dando-lhes uma ideia falsa do espiritismo, sem mesmo se levar em conta que são armas de que se servem seus inimigos para ridicularizá-los. Entre tais publicações, há algumas, sem serem más e sem provirem de uma obsessão, podem considerar-se imprudentes, intempestivas ou desazadas. Acontece muito frequentemente que um médium só se pode comunicar com um único espírito, que a ele se liga e responde pelos que são chamados por seu intermédio. Nem sempre há nisso uma obsessão, porquanto o fato pode derivar da falta de maleabilidade do médium, de uma afinidade especial sua com tal ou tal espírito. Somente há obsessão propriamente dita quando o espírito se impõe e afasta intencionalmente os outros, o que jamais é obra de um espírito bom. Geralmente o espírito que se apodera do médium, tendo em vista dominá-lo, não suporta o exame crítico de suas comunicações. Quando vê que não são aceitas, que as discutem, não se retira, mas inspira ao médium o pensamento de se insular, chegando mesmo, não raro, a ordenar-lhe. Todo médium que se melindra com a crítica das comunicações que obtém, faz-se eco do espírito que o domina. Espírito esse que não pode ser bom desde que ele inspira um pensamento ilógico, qual o de recuar ao exame. O insulamento do médium é sempre coisa deplorável para ele, porque fica sem uma verificação das comunicações que recebe. Não somente deve buscar a opinião de terceiros para esclarecer-se, como também necessário lhe é estudar todos os gêneros de comunicações, a fim de as comparar, restringindo-se às que lhe são transmitidas, expõe-se a se iludir sobre o valor destas, sem considerar que não lhe é dado tudo saber e de que elas giram quase sempre dentro do mesmo círculo. Os meios de se combater a obsessão variam de acordo com o caráter que ela reveste. Não existe realmente perigo para o médium que se ache bem convencido de que está a haver-se com espíritos mentirosos. Como sucede na obsessão simples, esta não passa então de fato desagradável, mas, precisamente porque lhe é desagradável, constitui uma razão demais para que o espírito se encarnice em vexá-lo. Duas coisas essenciais se tem que fazer neste caso: provar ao espírito que não está iludido por ele e que lhe é impossível enganar. Depois cansar-lhe a paciência, demonstrando paciência para com ele, desde que se convença de que está a perder tempo
retira-se como fazem os importunos a quem não lhes dá ouvido. Isso, porém, nem sempre basta, e pode levar muito tempo, porquanto espíritos há tenazes para os quais meses e anos nada são. Além disso, portanto, deve o médium dirigir um apelo fervoroso ao seu anjo bom, assim como aos bons espíritos que lhes são simpáticos, pedindo-lhes que os assistam. Quanto ao espírito obsessor, por mal que seja, deve tratá-lo com severidade, mas com benevolência e vencê-lo pelos bons processos, orando por ele. Se for realmente perverso, a princípio zombará desses meios. Porém, moralizado com perseverança, acabará por emendar-se. É uma conversão a empreender. Tarefas muitas vezes penosa, ingrata, mesmo desagradável, mas cujo mérito está na dificuldade que ofereça. E que, se bem desempenhada, dá sempre a satisfação de se ter cumprido um dever de caridade. E quase sempre a de ter se reconduzido ao bom caminho uma alma perdida. Convém igualmente se interrompa toda a comunicação escrita, desde que se reconheça que procede de um espírito mau, que a nenhuma razão quer atender, a fim de se lhe não dar o prazer de ser ouvido. Em certos casos, pode até convir que o médium deixe de escrever por algum tempo, regulando-se, então, pelas circunstâncias. Entretanto, se o médium escrevente pode evitar essas confabulações, outro tanto já não se dá com o médium audiente, que o espírito obsessor persegue às vezes a todo instante, com as suas proposições grosseiras e obscenas, e que nem sequer dispõe do recurso de tapar os ouvidos. Aliás, cumpre se reconheça que algumas pessoas se divertem com a linguagem trivial dessa espécie de espíritos, que os animam e provocam com o rirem de suas tolices, em vez de lhe imporem silêncio e de os moralizarem. Os nossos conselhos não podem servir a esses que desejam afogar-se. Apenas aborrecimento há, pois não é perigo para todo médium que não se deixe ludibriar, porque não poderá ser enganado. Muito diverso é o que se dá com a fascinação, porque então não tem limites a domínio, e o domínio que o espírito assume sobre o encarnado de quem se apoderou. A única coisa a fazer-se com a vítima é convencê-la de que está sendo ludibriada e reconduzir-lhe a obsessão, ao caso da obsessão simples. Isso, porém, nem sempre é fácil, dado que algumas vezes não seja mesmo impossível. Pode ser tal o ascendente do espírito que torne o fascinado surdo a toda sorte de raciocínio, podendo chegar até quando o espírito comete alguma grossa heresia científica, a pô-lo em dúvida sobre se não é a ciência que se acha em erro. Como já dissemos, o fascinado geralmente acolhe mal os conselhos. A crítica o aborrece, irrita e o faz tomar quisila dos que não partilham de sua admiração. Suspeitar do espírito que o acompanha é quase aos seus olhos uma profanação. E outra coisa não quer o dito espírito, pois tudo o que aspira é a que todos se curvem diante de sua palavra. Um deles exercia sobre pessoa do nosso conhecimento uma fascinação extraordinária. Evocamo-lo e, depois de umas tantas fanfarrices, vendo que não lograva mistificar-nos quanto à sua identidade, acabou por confessar que não era quem se dizia. Sendo-lhe perguntado por que ludibriava de tal modo aquela pessoa, respondeu com essas palavras, que pintam claramente o caráter desse gênero de espírito. Eu procurava um homem que me fosse possível manejar. Encontrei-o, não largo. Mas se lhe mostrais as coisas como são, ele vos soltará disso. É o que veremos. Como não há cego pior do que aquele que não quer ver, reconhecendo a inutilidade de toda tentativa para abrir os olhos ao fascinado, o que se tem de melhor a fazer é deixá-lo com suas ilusões. Ninguém pode curar um doente que se obstine em conservar o seu mal e nele se compraz. A subjugação corporal tinha muitas vezes no obsidiado a energia necessária para dominar o mau espírito. Daí tornar-se precisa a intervenção de um terceiro, que atue ou pelo magnetismo ou pelo império da sua vontade. Em falta do concurso do obsidiado, essa terceira pessoa deve tomar ascendente sobre o espírito.
Porém, com esse ascendente, só pode ser moral, só um ser moralmente superior ao espírito é dado assumi-lo, e seu poder será tanto maior quanto maior for a sua superioridade moral, porque então se impõe àquele que se vê forçado a inclinar-se diante dele. Por isso é que Jesus tinha tão grande poder para expulsar o a que naquela época se chamava demônio, isto é, os maus espíritos obsessores. Aqui não podemos oferecer mais do que conselhos gerais, porquanto nenhum processo material existe, como sobretudo nenhuma fórmula, nenhuma palavra sacramental com poder de expelir os espíritos obsessores. Às vezes o que falta ao obsidiado é força fluídica suficiente. Nesse caso, a ação magnética de um bom magnetizador lhe pode ser de grande proveito. Contudo, é sempre conveniente procurar por um médium de confiança os conselhos de um espírito superior ou um anjo guardião. As imperfeições morais do obsidiado constituem frequentemente um obstáculo à sua libertação. Aqui vai um exemplo notável que pode servir para a instrução de todos. Havia umas irmãs que se encontravam desde alguns anos vítimas de depredações muito desagradáveis. Suas roupas eram incessantemente espalhadas por todos os cantos da casa e até pelos telhados, cortadas, rasgadas e crivadas de buraco. Por mais cuidado que tivessem em guardá-las na chave. Essas senhoras, vivendo numa pequena localidade da província, nunca tinham ouvido falar de espiritismo. A primeira ideia que lhes veio foi naturalmente a de que estavam às voltas com brincalhões de mau gosto. Porém, a persistência e as preocupações que tomavam-lhes tiraram essa ideia. Só muito tempo depois, por algumas dedicações, acharam que deviam procurar-nos para saberem a causa de tais depredações e lhes darem remédio se fosse possível. Sobre a causa não havia dúvida. O remédio não era mais difícil. O espírito que se manifestava por semelhante ato era evidentemente malfazejo. Evocado, mostrou-se de grande perversidade e inacessível a qualquer sentimento bom. A prece, no entanto, pareceu exercer sobre ele uma influência salutar. Mas após algum tempo de interrupção, recomeçaram as depredações. Eis o conselho que a propósito nos deu um espírito superior. O que essas senhoras têm de melhor a fazer é rogar aos espíritos seus protetores que não as abandonem. Nenhum conselho melhor lhes posso dar do que o de dizer-lhes que desçam ao fundo de suas consciências para praticar o amor do próximo e a caridade. Não falo da caridade que consiste em dar e distribuir, mas da caridade de língua, pois infelizmente elas não sabem conter as suas e não demonstram por atos de piedade o desejo que têm de se livrarem daqueles que as atormentam. Gostam muito de maldizer do próximo e o espírito que as obsidia toma sua desforra. Porquanto em vida foi para elas um burro de carga. Pesquise na memória e logo descobrirão quem ele é. Entretanto, se conseguirem melhorar-se, seus anjos guardiães se aproximarão e a simples presença deles bastará para afastar o mau espírito, que não se agarrou a uma delas em particular, senão porque o seu anjo guardião teve que se afastar por efeito de atos repreensíveis ou maus pensamentos. O que precisam é fazer preces fervorosas pelos que sofrem e principalmente praticar a virtude imposta por Deus a cada um de acordo com a sua condição. Como poderássemos que essas palavras pareciam um tanto severas e que talvez fosse conveniente adotá-las para serem transmitidas, o Espírito acrescentou: devo dizer o que digo e como digo, porque as pessoas de quem se trata têm o hábito de supor que nenhum mal fazem com a língua, quando o fazem muitíssimo. Por isso é preciso ferir-lhes o espírito de maneira que lhes sirva de advertência séria. Ressalta do que fica dito um ensinamento de grande alcance, que as imperfeições morais dão aso à ação dos espíritos obsessores e que o mais seguro meio de a pessoa se livrar deles é atrair os bons que pela prática do bem. Sem dúvida, os bons espíritos têm mais poder do que os maus, e a vontade deles basta para afastar estes últimos. Eles, porém, só assistem os que secundam pelo esforço que fazem por melhorar-se, sem que se afastem e deixem o campo livre aos maus, que se tornam assim, em certos casos,
instrumento de punição, visto que os bons permitem que hajam para este fim. Cumpre, todavia, se não atribuam à ação direta dos espíritos todas as contrariedades que se possam experimentar, as quais não raro decorrem da incúria ou da imprevidência. Um agricultor nos escreveu certo dia que havia 12 anos toda sorte de infelicidade lhe acontecia relativamente ao seu gado. Ora eram as vacas que morriam ou deixavam de dar leite, ora era os cavalos, os carneiros ou os porcos que sucumbiam. Fez muitas novenas que em nada remediavam o mal, do mesmo modo que nada obteve com as missas que mandou celebrar, nem com os exorcismos que mandou praticar. Persuadiu-se, então, de acordo com o preconceito do campo, que lhes havia enfeitiçado os animais. Supondo-nos, sem dúvida, dotados de um poder encorajador, maior do que o da cura de sua aldeia, pediu nosso parecer. Foi a seguinte a resposta que obtivemos. A mortalidade ou a enfermidade do gado desse homem provém de seus currais, que seus currais estão infectados, e ele não os repara, porque custa dinheiro. Terminaremos esse capítulo inserindo as respostas que os Espíritos deram a algumas perguntas nossas e que vêm em apoio do que dissemos. Primeira, por que não podem certos médiuns desembaraçar-se de espíritos maus que se desligam, e como é que os bons espíritos que eles chamam não se mostram bastante poderosos para afastar os outros e se comunicar diretamente? Não é que falte poder ao espírito bom. É, muitas vezes, que o mesmo é bastante forte para o secundar. É que sua natureza se presta melhor a outras relações. É que seu fluido se identifica mais com o de um espírito do que com o de outro. Isso o que se dá tão grande império aos que entendem de ludibriá-lo. Segunda, parece-nos, entretanto, que há pessoas de muito mérito, de irrepreensível moralidade e que, apesar de tudo, se veem impedidas de comunicar com os bons espíritos. É uma provação. E quem te diz aos demais que ele não traz o coração manchado de um pouco de mal, que o orgulho não domina um pouco a aparência da bondade? Essas provas, como o mostrarem ao obsidiado a sua fraqueza, devem fazê-lo inclinar-se para a humildade. Haverá na terra alguém que possa dizer-se perfeito? Ora, um que tem todas as aparências da virtude pode ter muitos defeitos ocultos, um velho fermento de imperfeição. Assim, por exemplo, dizeis daqueles que nenhum mal pratica, que é leal em suas relações sociais. É um bravo e digno homem. Mas sabeis, porventura, se as suas boas qualidades não são tisnadas pelo orgulho, se não há nele um fundo de egoísmo, se não é avaro, ciumento, rancoroso, maldizente e mil outras coisas que não percebeis porque as vossas relações com ele não vos deram lugar a descobri-las? O mais poderoso meio de combater a influência dos maus espíritos é aproximar-se o mais possível da natureza dos bons. Terceira, a obsessão que impede um médium de receber as comunicações que deseja é sempre um sinal de indignidade de sua parte? Eu não disse que é um sinal de indignidade, mas que um obstáculo pode opor-se a certas comunicações. Em remover o obstáculo que nele há, é o que deve aplicar-se. Sem isso, suas preces, suas súplicas nada farão. Não basta que um doente diga ao seu médico, dá-me saúde, quero passar bem. O médico nada pode se o doente não faz o que é preciso. Quarta, assim, a impossibilidade de comunicar com os bons espíritos seria uma espécie de punição? Em certos casos, pode ser uma verdadeira punição, como a possibilidade de comunicar com eles é uma recompensa que deveis esforçar-vos por merecer. Quinta, não se pode também combater a influência dos maus espíritos moralizando-os? Sim, mas é o que não se faz, e é o que não se deve descurar de fazer. Porquanto muitas vezes constitui uma tarefa que vos é dada e que deveis desempenhar caridosa e religiosamente. Por meio de sábios conselhos, é possível induzi-los ao arrependimento e apressar-lhes o progresso. Como pode um homem ter, a esse respeito, mais influência do que a têm os próprios espíritos? Os espíritos perversos se aproximam antes dos homens que eles procuram atormentar, do que dos espíritos dos quais se afastam o mais possível. Nessa aproximação dos humanos, quando encontra algum que os moralize, a princípio não os escuta e até se riem dele. Depois, se aquele que o sabe prender, acaba por se deixar tocar.
Os espíritos elevados, só em nome de Deus, lhes podem falar, e isso os apavora. O homem, indubitavelmente, não dispõe de mais poder do que os espíritos superiores, porém sua linguagem se identifica melhor com a natureza daqueles outros. O Emmanuel falou sobre isso. E ao verem o ascendente que o homem pode exercer sobre os espíritos inferiores, melhor compreende a solidariedade que existe entre o céu e a terra. E ademais, o ascendente que o homem pode exercer sobre os espíritos está na razão de sua superioridade moral. Ele não domina os espíritos superiores, nem mesmo os que, sem serem superiores, são bons e benevolentes, mas pode dominar os que lhes são inferiores em moralidade. Sexta, a subjugação corporal levada a certo grau poderá ter como consequência a loucura? Pode. Alguma espécie de loucura cuja causa o mundo desconhece, mas que não tem relação alguma com a loucura ordinária. Entre os que são tidos por loucos, muitos há que apenas são subjugados, precisam de um tratamento moral, enquanto que com o tratamento corporal os tornam verdadeiros loucos. Quando os médiuns conhecem bem o espiritismo, saberão fazer essa distinção e curarão mais doentes do que com as duchas. Sétimo, para finalizar. O que se deve pensar nos que, vendo um perigo qualquer no espiritismo, julgam que o medo de preveni-lo seria proibir as comunicações espíritas? Se podem proibir a certas pessoas que se comuniquem com os espíritos, não podem impedir que manifestações espontâneas sejam feitas a essas mesmas pessoas, porquanto não podem suprimir aos espíritos, nem lhes impedir que exerçam sua influência oculta. Esses tais se assemelham às crianças que tapam os olhos e ficam crentes de que ninguém as vê. Fora loucura querer suprimir uma coisa que oferece grandes vantagens, só porque imprudentes podem abusar dela. O meio de se lhe prevenirem os inconvenientes consiste, ao contrário, em torná-la conhecida a fundo.